Vamos lá, galera, vamos trabalhar agora questões acerca da filosofia de software de domínio público, software livre. Vem comigo. Acerca dos softwares livres, assinale a alternativa incorreta. Vamos ver, letra D. Podem ser considerados exemplos de software livres o Android, que é um sistema operacional muito comum em tablets e smartphones, o Mozilla Firefox e o LibreOffice. Então, são exemplos, sim, de software livre. Lembrem que a gente estudou exemplos de programas livres, ok? Além destes programas, a gente tem os sistemas operacionais livres, o Linux, o Android. Quando eu falo Linux, há inúmeras distribuições do Linux, Ubuntu. São todos exemplos de programas livres. Então, voltando. Letra C. É importante destacar que o software livre não equivale a software gratuito. Não é a mesma coisa que freeware. Software gratuito é o tal do freeware. A terminologia pode acabar confundindo, né? Uma coisa é o free software, outra coisa é o freeware. Isso fez, inclusive, com que essa terminologia free software passasse adiante a ser chamada de open source, que representa o quê? O código aberto. Já que o livre do termo remete a noções mais do que simplesmente monetárias. É o fato de poder medir, modificar, executar, distribuir e estudar. Lembra do MED? Então é muito mais do que a questão apenas da gratuidade. Letra B. A forma usual de um software ser distribuído livremente é sendo acompanhado por uma licença de software livre, como GPL ou BSD, e com a disponibilização do código-fonte, que é uma premissa para que ele seja um software livre. Então, o gabarito vai ficar letra A. E por que a letra A está incorreta? Software livre pode ser considerado aquele que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído, mas que não é passível de modificação. Esse não torna a letra A errada. Professor? Pois não. Eu tenho dúvida com relação à restrição. O software livre tem ou não restrições? Bom, o software livre tem restrições. Exemplo, copyleft. Você pode pegar um software livre e modificar, mas se ele for protegido pela GPL, ele não pode deixar de ser GPL. Isso é uma restrição. Você também pode pegar um programa livre e modificar ele para melhorar ele. Você não pode modificar ele de maneira a piorar ele e, de certa forma, denegrir o autor. Não. Então, há algumas vedações. Sendo que, da maneira que ele coloca, quando ele coloca esse sem restrição na sequência, ele pode usar, copiar, estudar e redistribuir sem restrições. Ok? Essas quatro ações ele pode fazer de maneira irrestrita. Ele pode usar para sempre, para qualquer finalidade. Ele pode copiar, ele pode estudar, pode redistribuir. Isso ele pode fazer sem restrições. Então o problema não está aqui, o problema está no final. Por quê? O software livre é passível de modificação. Então o gabarito é letra A. Legal. Considerando os fundamentos da licença GPL, existem 4 liberdades que caracterizam um software livre. Analise os itens a seguir e classifique como verdadeiro ou falso. Letra A. A liberdade de usar o software para qualquer finalidade. Verdadeiro. A liberdade de mudar o software de acordo com as suas necessidades. Adaptar. Como o código-fonte dele é aberto, eu posso mexer, eu posso modificar. A liberdade de compartilhar o software somente quando seu código-fonte não for divulgado. Errado. Eu vou poder compartilhar o software e tenho que divulgar o código-fonte. Então, esse item está falso. A gente já sabe que o gabarito é letra D. A liberdade de compartilhar as mudanças que você faz. Então,
eu vou mexer num programa que é livre. Se eu for compartilhar, eu tenho que divulgar as mudanças que eu fiz. Óbvio que se eu não compartilhar, eu não preciso divulgar, né? Eu mudei só para mim, não compartilhei, beleza. Mas a partir do momento que eu passar adiante, eu tenho que divulgar as minhas modificações. Então, gabarito letra D. Questão da PRF. Com relação a softwares livres, suas licenças de uso, distribuição e modificação, assinale a opção correta. Tendo como referência os conceitos da FSF. Quando ele fala dos conceitos da FSF, eu já posso pensar na GPL. Todo software livre deve ser desenvolvido para uso por uma pessoa física. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. O uso é irrestrito. Em ambiente com o sistema operacional da família Linux, o código-fonte é aberto, ele pode ser usado em qualquer sistema operacional. Devendo haver restrições de uso a serem impostas pelo fornecedor, no caso de outros sistemas operacionais. Negativo. Então a letra A está errada. B. O código-fonte de um software livre pode ser adaptado ou aperfeiçoado pelo usuário para necessidades próprias. Pode. E o resultado dos aperfeiçoamentos desse software pode ser liberado e redistribuído para outros usuários, sem necessidade de permissão do fornecedor do código original. Gabarito, letra B. Tem gente que questionou a letra B porque o uso do pode, não deve. Se eu modificar e não passar para ninguém, eu não sou obrigado a dizer para os outros que eu mexi. Eu sou obrigado a divulgar o código-fonte se eu, porventura, comercializar, se eu, porventura, distribuir. Aí eu sou obrigado a passar o código-fonte. Daí, o uso do pode é adequado. Gabarito é letra B. Por que a C está errada? Toda licença de software livre deve estabelecer a liberdade de que esse software, a qualquer momento, seja convertido em proprietário. Negativo. Isso é o que as licenças de software livre querem impedir comumente. A GPL, por exemplo, com o copyleft, ela quer garantir a perpetuação da liberdade. Então, ela quer evitar que o programa se torne proprietário, porque a partir do momento que ele se torna proprietário, ele deixa de ser livre. Ok? Há licenças que permitem que se torne proprietário? Sim. A licença como a BSD, ela é menos restritiva, por isso é mais próxima do conceito de domínio público. Letra D. Quando a licença de um software livre contém cláusula de copyleft, que é a GPL, significa que além de livre, ele é também de domínio público? Negativo. Dessa forma, empresas interessadas em comercializar versões não gratuitas poderão fazê-lo desde que não haja alterações nas funcionalidades. Imagina, se não há alterações, eles vão se apropriar daquilo que eles nem fizeram. Negativo. Um software livre é considerado de código aberto. Isso é verdade. Quando o seu código-fonte está disponível em sites da internet com designação org. Isso é mentira. Tem que estar disponível de alguma forma. Pode ser num site, pode ser numa biblioteca. Né? Ele tem que estar disponível em algum lugar. Aonde? Não interessa. Pode ser em qualquer site com designação org. Pode ser com designação org, ONG, que seja. Pode ser numa biblioteca. Ok? Então a letra E está errada. Gabarito letra B. E vamos para a próxima. Professor, essa questão é muito velha. E daí? O que interessa é o assunto. O assunto é atual. O assunto não muda. Então, eu estou trazendo a questão porque ela é importante para eu explicar. Eu só quero fazer questão recente. Você acha que os assuntos que já foram cobrados não se repetem? Claro que sim. Software é um conjunto de instruções programadas a serem processadas por um computador ou dispositivo eletrônico. A respeito dos conceitos de software, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Item 1. Software cujo usuário possa, ao menos,
possuem ao menos 4 liberdades básicas: modificar, executar, distribuir e estudar. MED. Esse é o software livre. Então, o item 1 é um software livre. Ok? 2. Software que traz consigo o código de sua implementação. Esse pode ser um código aberto. A gente vai ter que olhar na questão a terminologia. Aqui está vago, né? Pode ser de domínio público, pode ser livre. Ele tem um código aberto. 3. Software não protegido por copyright. Também está vago. O que não é protegido por copyright pode ser de domínio público. 4. Por que você está inferindo domínio público? Porque o copyright está associando a direitos autorais. Ele está dizendo que não protegido por copyright é que não tem direitos autorais. Licença que determina que qualquer um que distribui o software com ou sem modificações tem que passar adiante a liberdade de copiar e modificar o software. GPL. E software gratuito é o tal do freeware. Então vamos ver a resposta. Vamos lá. Qual que ele se referiu ao domínio público? Ó? Domínio público é o 3. Software não protegido por copyright. Agora, qual o conceito de copyleft? É o conceito do item 4. A GPL, ela atribui o copyleft. Então, 3, 4. Acabou a questão. Gabarito letra B. 3, 4. Conceito de software livre. Olha lá. É o item 1. Corretamente. Conceito de código aberto. Ele só está dizendo que o código está disponível para os outros acessarem. O software de domínio público é código aberto. O software livre é código aberto. Com mais ou com menos restrições, esses softwares têm um código aberto. Então, o código aberto é o 2. E o freeware é o último, né? O gratuito. Então, tinha que terminar com 5. O único que termina com 5, gabarito letra B. Legal. Não confunda freeware com free software. São conceitos distintos. O freeware é comercial e gratuito, né? Proprietário. Enquanto o software livre não é. Ele é protegido pelo copyleft. Vamos lá. Software é um conjunto de componentes lógicos de um computador que controla o seu funcionamento. Existem alguns tipos de software, como os básicos e utilitários, os aplicativos e os livres. Sobre softwares utilitários, assinale a alternativa correta. São programas de computador escritos para ajudar um utilizador a fazer uma tarefa específica? Não, isso é chamado de aplicativo. São programas essenciais para o funcionamento de um computador. São chamados de software básico. Pode ser usado, copiado, estudado e modificado. É o software livre. É aquele que o autor renuncia à propriedade do programa. E esse se torna um bem comum. Bem comum é o domínio público. São programas utilizados para suprir deficiências dos sistemas operacionais. Utilitário é bom para a máquina. Gabarito, letra E. Por que essa questão está aqui? Para a gente resolver essa questão, a gente tinha que saber classificar quanto à funcionalidade, né, básico, utilitário e aplicativo, e quanto ao licenciamento.
proprietário ou livre. Havia diferentes classificações nessa questão. A letra A é o aplicativo, a letra B é o básico, a letra C é o livre, a letra D é o domínio público. O gabarito, então, é a letra E, que é o utilitário. Vamos para a próxima. Fechamos as questões de noções de software. Espero que vocês tenham compreendido de maneira efetiva para lembrar na hora da prova. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Grande abraço e até a próxima. Valeu!